Olá, Vanderlei. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa Band FM. É sempre um prazer estarmos juntos, falando aqui para o Oeste, pontualmente às 5h33 da tarde. E um tema que é tão impactante, é tão presente nos nossos dias, especialmente aqui nesse meado de agosto, nos encaminhando para setembro, esse tema das queimadas. Falar sobre queimadas, falar sobre o Oeste Baiano e falar sobre as consequências jurídicas desse tema é da ordem do dia, é muito importante para todos os ouvintes e para nós aqui da nossa região Oeste, especialmente, que queremos trazer mais qualidade de vida para a população, que queremos conscientizar as pessoas e que queremos também falar da pauta ambiental. É uma pauta urgente, uma pauta atual e é uma pauta que move a qualidade de vida das pessoas. Então, vamos trazer esse tema aqui para a nossa região Oeste e trazer um convidado especialíssimo que sabe muito sobre as pautas ambientais, que já trabalhou em diversos órgãos ambientais da nossa região Oeste e que atualmente também é servidor público concursado, Ronaldo Ursulino, coordenador de Educação Ambiental e Sustentabilidade. Ronaldo, muito obrigado por ter aceito esse convite e por estar aqui na Band FM, falando aqui para o nosso Oeste, falando para a nossa população baiana e sobre um tema tão importante para a nossa cidade e para a nossa região. Zete, eu que agradeço, muito boa tarde a todos vocês, aos nossos ouvintes. Primeiramente, agradecer pelo convite e a oportunidade, de conversarmos sobre um assunto extremamente importante aqui para a nossa região. Começaram os focos de calor, começaram os incêndios que são provocados intencionalmente na grande maioria das vezes, e que nós, enquanto profissionais da área, enquanto órgãos de fiscalização, temos papel fundamental, e a imprensa também, obviamente, tem papel fundamental para levar informação à sociedade. Mas, em primeiro lugar, que a sociedade saiba que tem que se conscientizar. Nosso bioma é riquíssimo, e no nosso bioma cerrado, que é o nosso grande patrimônio, com nossos berços d'água, mas que nesse período é acometido por grandes incêndios florestais. Que difere de fogo, incêndio, de queimada, dentro da legislação, colocar fogo não é proibido, desde que seja feito da forma correta, como preconiza a legislação ambiental, que é estadual e federal. Quando foge disso, aí é acometidos os incêndios, que são passivos de fiscalização e punição pelos órgãos de fiscalização e controle. Ronaldo, quando nós falamos em queimada propriamente dita, e aqui na nossa região Oeste, a gente não está falando só de um foco ambiental do problema. A gente fala de uma cadeia e de diversas camadas jurídicas que envolvem as queimadas. Há pouco nós conversávamos sobre esse tema e falando do impacto de saúde pública para a nossa cidade e para a nossa região Oeste. No colapso, inclusive, para os hospitais da nossa região. Quando a gente fala de queimada, nós falamos sobre problemas do ponto de vista respiratório, nós falamos de problemas, inclusive, do ponto de vista dermatológico. Existem todas as camadas de problemas de saúde pública e para a nossa região, que já vive assolado, com os hospitais superlotados, nós passamos a ter um outro foco de problemas também nos nossos hospitais públicos. Então, Ronaldo, o que a gente queria trazer aqui e que a gente precisa trazer para a nossa população é que o problema dos incêndios, o problema das queimadas propriamente dito, que muitas vezes a gente acha que nós vamos só atear fogo aqui no nosso lixo privado, ou vamos aqui apenas colocar um fogo aqui, fazer uma fogueirinha aqui no nosso quintal de casa. Tudo isso pode gerar uma repercussão do ponto de vista ambiental e trazer problemas para a saúde da nossa população. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente quem é o grande responsável por esses focos de incêndio. Esses focos de incêndio são de origem natural ou são muitas vezes provocados pela ação humana? Todo incêndio ele possui a mesma origem, Existem incêndios decorrentes de uso inadequado do fogo, limpeza irregular de terrenos,
queima de resíduos, atividades agropecuárias realizadas sem o cuidado necessário, fogueiras abandonadas, nós temos aí descarte de material em combustão, atos criminosos, acidentais. Então, de todas as maneiras, você provoca um foco grande de incêndio, um grande incêndio florestal. Então, né, por isso, podemos simplesmente apontar, não tem como apontar, né? Previamente um determinado segmento, enfim. Porque um andarilho que está ali às margens de uma BR, ele bota fogo. Uma fogueirazinha que você colocou ali para queimar uma folha seca, ele pode transformar num grande incêndio. Né? Uma bituca de cigarro jogada pela janela do carro. Enfim, o próprio descarte de resíduo, um vidro pode provocar um incêndio, que é muito difícil, mas pode, por conta do clima, muito seco, e muitos ventos, e o raio que incide ali numa vegetação seca pode provocar. Uma descarga elétrica, né, pode provocar um incêndio. Por exemplo, uma fiação elétrica tem um galho de uma árvore que esteja ali com o vento, pode, né, tocar nos fios e ter um contato e ter uma descarga e pode provocar, mas é muito difícil. Então, a grande maioria dos incêndios são provocados pelo ser humano, né? Por nós, homens, que estamos ali. É o caçador, é o andarilho, é o pescador, é o tirador de abelha. Existe criminoso para tudo quanto é coisa. Gente, olha, nós enquanto fiscalizador, nós já presenciamos, por exemplo, tem caçador que fazem as trilhas e vai lá e coloca fogo no entorno para o animal correr para aquela trilha e ele vai capturar o animal. E coloca armadilhas. E até o fiscal tem que ter cuidado com a sua própria vida, porque eles põem canhão armado, armas armadas para quando o animal passar, disparar. São várias armadilhas. Isso nós não estamos falando de outro mundo, não de outro estado, não. Nós estamos falando de municípios aqui da região. Barreiras, Riachão das Neves, Formosa, Santa Rita, Cristópolis, Baianópolis, São Desidério. Nós estamos falando de local mesmo. E isso acontece com pessoas que ainda têm a cultura de caçar. Enfim, por isso que o processo de educação ambiental tem que ser eficiente. E outra coisa, tem que ser uma política de Estado. Os municípios, os gestores municipais precisam entender que a pauta ambiental, não só relacionada ao fogo, à caça predatória, ao uso exacerbado de agrotóxico, né, a contaminação da água, com tudo, porque nós estamos falando de vida e a água é vida. Tudo culmina nos nossos recursos hídricos. A qualidade da água que chega lá, né? E a ameaça que tem de extinção, porque eu estava falando com a doutora Zete, ela é o seguinte: os nossos rios só existem por causa dos olhos d'água. São as nascentes que formam os nossos rios. Na verdade, o rio surge de um olho d'água. O rio surge de uma nascente, que dentre outras dezenas e centenas de nascentes formam um rio, seja ele pequeno, médio. Então vamos lá. O rio de pedra nasce lá em cima, que cai no Rio de Ondas. Rio de Ondas no Rio Grande, que cada um com uma vazão maior do que o outro. Vocês vão entendendo? Lá embaixo o Rio Branco cai no Rio Grande, e se vai, todos vão desembocar. Lá embaixo mais o Rio Preto. Então assim, todos desembocam no Rio São Francisco. Não é isso? Que se transforma naquele mega rio que, por sua vez, isso lá na cidade da Barra, que por sua vez desemboca no mar. Então, são várias vertentes, são várias, né, ramificações que a gente chama, né? Que a natureza é como o nosso corpo, gente. Do mesmo jeito que nós temos as nossas artérias, veias, arteríolas, é o meio ambiente. Lá embaixo tem as ramificações, as artériazinhas que por onde correm as águas que vai surgir em algum lugar. E isso acontece com as chuvas, que abastece, né, que chove nas cabeceiras, que abastece o nosso lençol freático, a água aflora e surge os nossos rios. Se não houver chuva, também não tem rio, porque não vamos alimentar. Por isso a importância da preservação do meio ambiente, das florestas, das áreas de reserva legal, das APPs, porque o que faz a água infiltrar são as florestas. Nós sabemos disso. Quando você faz o processo, por que existe a legislação? Nossa legislação ela é perfeita. Né? O cerrado tem que deixar 20% da área. Entrou com o processo de supressão, 1.000 hectares, 200 hectares tem que deixar preservada. A água vai infiltrar ali, os animais vão ser remanejados para ali, para aquela área.
Na esfera de litoral, na Mata Atlântica já é diferente, já é 60%, já é bem maior, 80% que tem que deixar, porque já é uma área já bem extinta. Enfim, mas isso, voltando para a questão do fogo, imagine aí esses incêndios acometendo as nossas veredas, matando os nossos buritis. Por exemplo, essa época do ano o piquizeiro já está florindo, o cajuí já está florindo, o fogo vai acabar com tudo. E quem é que usa o fruto? Quem é que se alimenta dos frutos? É só os seres humanos? Os animais se alimentam dos frutos. E esses animais vão se alimentar de quê? Então, Ronaldo, aí a gente entra naquele dilema. E as poluições estão existindo? Eu queria que a doutora Zizete, inclusive, pudesse falar um pouco das consequências reais em uma empresa ou, de repente, um associado que é flagrado, né, praticando tal ato de uma queimada irregular, doutora. Então, Vanderlei, excelente pergunta. Quando nós falamos de consequências ambientais jurídicas, existem diversas camadas. E a gente fala da camada da esfera administrativa, nós falamos da esfera de responsabilidade civil e da de responsabilidade penal. Na esfera administrativa, existem as multas que são aplicadas administrativamente a todos aqueles a quem são imputados os crimes ambientais ou os ilícitos ambientais. E na esfera criminal, podem haver as penas de reclusão para os incêndios praticados de forma dolosa. E, no ponto de vista da responsabilidade civil, que é a minha área, que eu atuo e realmente nós temos a maior abordagem, são as obrigações civis do ponto de vista indenizatório, as reparações. E toda a esfera de reparação civil, ela passa por processos jurídicos. Então, existem as defesas, que podem ser as defesas administrativas e as defesas judiciais. E, para isso, é importante que seja consultado um advogado especializado e também um consultor ambiental. Nós falávamos sobre isso há pouco também, da necessidade dos laudos ambientais, que são importantes para as defesas ambientais. Hoje, por mais que os órgãos ambientais estejam tão tecnologicamente aplicados, né, com drones e toda a parte de visualização em tempo real, existem ainda aqueles lapsos temporais e os laudos que podem ser realmente efetuados por consultores ambientais acompanhados de advogados especializados na área ambiental para poder auxiliar essas empresas ou essas pessoas físicas que são responsabilizadas. Hoje, nós temos que apontar aqui para vocês também, ouvintes, a questão da responsabilização civil. Porque hoje, quando nós falamos da responsabilização de uma pessoa jurídica, muitas vezes as pessoas físicas acham que estão amparadas e protegidas pelo manto da pessoa jurídica. E a desconsideração da pessoa jurídica ela tem sido cada vez mais apurada de forma mais célere. O que acontece? Se há uma responsabilização imputada a uma pessoa física, ela pode ser sócio de uma pessoa jurídica, essa camada de proteção ela desaparece e se imputa diretamente à pessoa física responsável. Então, se sentir que está sendo protegido pelo manto de uma pessoa jurídica, esse CNPJ, muitas vezes, ele deixa de ser um manto de proteção e se imputa diretamente ao sócio, pessoa física, responsável juridicamente legal. Tudo isso a gente está falando aqui para conscientizar as pessoas que esses crimes ambientais e esses ilícitos ambientais, eles não ficam impunes. A fiscalização ela é cada vez mais assertiva, cada vez mais severa. A tecnologia ela está cada vez mais aplicada, tanto na zona urbana quanto na zona rural, e as pessoas precisam se conscientizar porque esses crimes ambientais eles acabam afetando não apenas as pessoas do entorno, mas toda a coletividade. E é isso que a gente está falando, que não é apenas aquelas pessoas específicas que são afetadas com o foco de incêndio, é toda a coletividade, porque afeta a saúde, afeta o equilíbrio do meio ambiente, afeta o clima. Quantos de nós nos afetamos aqui diariamente por conta da seca e por conta desse clima ambiental mais agressivo por conta das queimadas? Quantos de nós não precisamos ter nas nossas casas os nossos aparelhos de umidificadores? Porque exatamente nesse período nós sofremos ainda mais por conta das secas e das fuligens das queimadas. Então, é muito importante nós trazermos esse tema, nós debatermos essa pauta, porque a pauta ambiental, ela não é secundária, ela não é mimimi, ela importa e muito, não é não, Ronaldo? Importa e dói muito no bolso.
inclusive para aquisição de financiamentos nas propriedades. Hoje, se você for em qualquer banco público, ele consulta o satélite e ele pega o shape da sua área, que você declara que tem CCIR, tem o ITR, tem a matrícula do imóvel. Quando ele pede o shape que ele põe no satélite, ele vai ver se você tirou uma árvore sem autorização. E o banco bloqueia e não te dá R$1. Então, assim, os proprietários sabem disso, as pessoas sabem disso, o grande sabe disso e é preciso que a população em geral, como um todo, saibam disso. Olha só. Quem colocou fogo pode ser responsabilizado, sim. Com certeza pode. Na esfera administrativa, civil e criminal. Administrativa, ali o órgão, quem fiscaliza. O município fiscaliza pela Lei Complementar 140, que são órgãos compartilhados entre Estado, Distrito Federal, municípios e a União. Na esfera administrativa é um auto de infração, multa, embargo e outras sanções que podem vir a cometer. Na civil, quem provoca dano ambiental poderá ser obrigado a recuperar a área, reparar o dano e indenizar os prejuízos. Né? Com certeza vai precisar de um advogado e um bom consultor, pode ter certeza. Criminal, determinadas condutas relacionadas a incêndios na vegetação também podem configurar crime ambiental. Então a pessoa vai responder criminalmente. Com certeza, né? Então, assim, portanto, provocar um incêndio não é uma questão de simplesmente pagar uma multa, né? O mesmo fato pode gerar consequência em diferentes esferas, porque ele acomete ali vários crimes, né? Aquele incêndio, ele pode causar mortandade de animais, inclusive animais protegidos. Né? Em risco de extinção, isso agrava a situação, pode ser uma unidade de conservação, pode ser uma APA, que é a Unidade de Preservação Ambiental, pode ser uma grande vereda, que é uma área de preservação permanente, que é protegido por lei, está ali. E sim, uma simples fogueira que você pode colocar ali de boa fé pode se transformar num grande incêndio e isso pode trazer várias consequências para o proprietário e, se identificado quem cometeu o incêndio, esse sim será punido. A grande maioria das vezes a gente faz isso e os órgãos que fiscalizam, o município tem o poder de fiscalizar, o Estado, através do INEMA, né, a Secretaria de Meio Ambiente, o INEMA fiscaliza, e a União, que é através do IBAMA e CNBio, e fiscaliza. E os municípios com suas secretarias de meio ambiente, que estão adequadas, com técnicos profissionais adequados, enfim, tem o poder de fiscalização sim. Ronaldo, tão importante a sua fala aqui e a sua consciência sobre a pauta ambiental. E nós falávamos há pouco sobre um tema muito importante, que é a questão do enquadramento da pauta ambiental. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que falar sobre meio ambiente é uma pauta de esquerda. Ou falar sobre conscientização ambiental ou sobre agronegócio seria uma pauta de direita. Quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de uma pauta universal. Porque uma pauta como a conscientização do meio ambiente, ela afeta todos nós, independentemente de bandeira, independentemente de segmento, independentemente de apologias ou de filosofias. Nós estamos falando de uma pauta universal, que é a pauta ambiental. Então, não nos conscientizarmos sobre esse tema é deixar que as próximas e as futuras gerações elas não tenham o acesso devido a uma educação ambiental que já acontece nos países de primeiro mundo, que isso já é falado desde o ensino fundamental ao ensino médio, e aqui nós tratamos a pauta como uma pauta secundária e uma pauta desnecessária. Então, é nesse momento de queimadas, é nesse momento que nós individualmente sofremos as questões dos danos ambientais, é que nós passamos a tratar, mas isso precisa ser tratado diuturnamente. Falar sobre meio ambiente é falar sobre vida, é falar sobre qualidade de vida. E a nossa cidade, como uma cidade quente e seca, como Barreiras, e a nossa região oeste, ela precisa falar sobre meio ambiente de forma mais consciente e mais incluída. Nós precisamos incluir essa pauta nas escolas de uma forma mais sustentável e mais duradoura. E isso precisa ser trazido para congressos, para eventos. Nós precisamos de uma cidade mais arborizada. Nós precisamos falar desse tema nas rodas de conversa, nas pautas escolares. Então, isso não precisa ser só no momento aqui, em agosto e setembro, quando nós estamos sofrendo com as queimadas. Isso precisa ser diuturno. E que bom, Ronaldo, que você pôde parar uma parte do seu tempo, uma parte do seu dia, para debater e para trazer esse assunto aqui para o Oeste, que é um assunto tão urgente,
tão premente, que é falar sobre meio ambiente e falar sobre as queimadas que assolam a nossa região. Esse é um tema que nós precisamos ainda debater por muitos programas. O meio ambiente está sempre na ordem da vez. A gente precisa falar sobre nascentes, a gente precisa falar sobre a seca, a gente precisa falar sobre queimada, e isso são assuntos que se renovam e a gente precisa estar sempre debatendo sobre eles. Que bom que a nossa população está agora ouvindo um tema dessa magnitude, né, trazendo essa consciência para a nossa população, e que os nossos gestores também possam se conscientizar da importância de um tema tão premente para a nossa população, não apenas para as nossas gerações presentes, como para gerações futuras. Muito obrigado. Com certeza, sua fala é extremamente importante. A gente deixa um conselho, por exemplo, os grandes produtores que têm suas propriedades, né, que devem fazer os seus aceros dentro da legalidade, porque é preconizado em lei, pode fazer seus aceros e manterem acerados, evita que o fogo passe de uma propriedade para outra, ou até mesmo que esse fogo acometam. É preciso que os proprietários mantenham seus caminhões-pipa abastecidos nessa época do ano, para dar o combate imediato até que chegue a brigada, até que chegue o corpo de bombeiros, porque quem apaga fogo é corpo de bombeiro, nós não temos que apagar, a não ser que você tenha treinamento para isso. Né? E o custo é muito alto, então é melhor você prevenir do que remediar. Então a educação ela é fundamental. Existem algumas recomendações que a gente faz. Nós temos áreas aqui que são eucaliptos. Eucalipto quando queima não tem quem consegue apagar, é muito inflamável. Enfim, existem várias questões. Aqui nós já avançamos bastante. Agora, recentemente, há 2 semanas atrás, esteve aqui a caravana do programa Bahia Sem Fogo. Então a equipe do governo do estado percorreu todos os municípios aqui da região com sua equipe, inclusive entregando EPIs e equipamentos de prevenção e combate a brigadas voluntárias. Exemplo, agora foi criada uma brigada voluntária em Riachão das Neves. É um município, só o ano passado tinha dia que tinha 1.800 focos de incêndio, só em Riachão das Neves. São Desidério tinha dia que tinha 2.000, 3.000 focos de incêndio. Formosa é um dos municípios que mais queimam. E está lá, queimando. Então, hoje já existe uma brigada voluntária em Santa Rita de Cássia, muito boa a brigada. Em São Desidério também tem outra. Aqui em Barreiras nós temos uma lá no Rio de Pedras, onde acomete muito incêndio. Criamos uma agora em Riachão das Neves. Aqui em Barreiras nós temos a Brigada Federal, que é o Preve Fogo, que a gente parabeniza aqueles meninos que na verdade são uns heróis. Ali a equipe do Preve Fogo, os caras são extremamente competentes e eles acampam mesmo para só sai quando acabam eliminando o foco. Existe o Corpo de Bombeiro, que existe uma base florestal aqui também, que o pessoal combate pra caramba. Nós temos aí um grupo de empresários e produtores rurais, né, do agronegócio que ajudam bastante. Sem eles, não teria como apagar. Eles são os primeiros a dar combate com suas máquinas, fazendo acero, levando os caminhões. A gente tem esse elo com eles para evitar, porque o fogo não tem jeito. Enquanto a sociedade não se conscientizar, não tem como acabar, porque eles colocam fogo mesmo para vários motivos. Para tirar uma abelha, para efetuar uma caça, por perversidade, existem essas questões e infelizmente a gente não consegue. E por isso que existem os órgãos de controle, de fiscalização, e tem que fiscalizar e tem que punir, mas eu acho que o processo educativo é importantíssimo. Nós estávamos conversando antes e eu falava, nós temos aí centenas e talvez até milhares de escolas na nossa região, por todos os municípios. Dentre isso, milhares de profissionais, que uma hora dessas estão na sala de aula, professores. Quantos deles será estão falando desse tema? Porque é um tema transversal, não é isso? É um tema transversal. Falar sobre educação ambiental, sobre o meio ambiente, ele tem que estar inserido em todas as disciplinas, para que a criança cresça consciente daquilo que é certo e o que é errado. Porque sem qualidade do meio ambiente não tem qualidade de vida. A gente trabalha nisso. A fumaça suspensa no ar são partículas contaminadas. E nós vamos respirar essas partículas. Saúde pública. Não tem para onde correr. Perfeito. Ronaldo, muito obrigada pela sua explicação. Muito obrigada por ter trazido aqui para todos os ouvintes do Oeste em Foco toda essa conscientização ambiental. Nós teríamos muito tempo ainda para abordar esses temas, mas a nossa cidade, a nossa população merece ouvir de um especialista toda essa questão que envolve a saúde pública de Barreiras num momento de queimadas.